pessoal! Eu sou a professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev, e hoje nós estamos dando continuidade a essa série de bate-papos que nós estamos fazendo sobre pesquisa. Nós tivemos uma primeira série onde nós falamos sobre pesquisa clínica, sobre os ensaios clínicos, depois nós conversamos sobre modelos animais, como esses usos podem ser feitos em pesquisa, e hoje nós vamos estar conversando sobre modelos alternativos em pesquisa. Então, a gente dá essa continuidade, a professora Cláudia Funchal está aqui com a gente, e ela vai falar um pouquinho sobre esses modelos em pesquisa em animais, para que a gente possa introduzir hoje a nossa convidada. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, eu sou a professora Cláudia, como todos vocês sabem, e hoje a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre modelos alternativos aos modelos animais. A gente já conversou sobre pesquisa com seres humanos, a gente já conversou sobre pesquisa com animais, e hoje a gente continua um pouco mais nesse sentido, né, explorando, então, os modelos alternativos. É uma honra para a gente, do Unesquev, então, tá, com a doutora Gabriela, aqui presente hoje. A doutora Gabriela foi minha orientanda na graduação, não trabalhou com modelo alternativo, aliás, nem trabalhou com animais, né, trabalhou com seres humanos. Eu vou pedir, então, que ela se apresente para vocês, né, e que ela fale um pouquinho, então, do que ela está fazendo hoje em dia, já que ela trabalha com modelos alternativos. Bom, eu sou então a doutora Gabriela Goethel. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite das meninas para vir falar um pouco aqui para vocês sobre, na verdade, o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é modelos alternativos ao uso de mamíferos. E é um assunto assim que a gente tem visto bastante, né? A gente tem visto muito em congressos, em seminários, em workshops. A gente está sempre vendo esses assuntos serem abordados, né, por diversos profissionais. E é um assunto que cabe mesmo uma discussão e que vale a pena fazer a gente pensar, discutir, entender como esses modelos estão entrando, então, na pesquisa e também na indústria, né? E também na parte regulatória, não só na pesquisa. Então, a gente vai tentar fazer um bate-papo hoje aqui bem descontraído, né, com algumas dúvidas mais frequentes sobre o que são, como trabalhar com esses modelos, né, quais são os testes que são propostos para eles, regulamentação. Então, a gente vai tentar passar um pouco disso nesse vídeo de hoje sobre modelos alternativos, então. Gabi, até para poder contextualizar, seria interessante que a Cláudia fizesse um resumo do nosso último bate-papo, né? Do que nós estávamos conversando sobre modelos animais. Então, a Cláudia consegue dar uma resumida da nossa conversa com a Aimee, né? Sobre o uso de modelos animais, para que depois a gente possa fazer essa comparação com os modelos alternativos. Exatamente. Porque falar de modelos alternativos sem antes falar de experimentação animal é quase impossível. Então, o último vídeo foi, né, esse assunto foi abordado nos últimos vídeos, então é legal a gente retomar esse assunto e depois entrar nos modelos alternativos. Isso aí. A gente vai deixar linkado, então, para vocês aqui em cima, tá? Vai aparecer, então, os links para os vídeos anteriores com animais para vocês. A gente vai linkar aqui e vai estar na descrição também do vídeo os links para vocês. A gente conversou, basicamente, então, na semana passada, sobre o que é a experimentação com animal, quais os tipos de animais que a gente usa e sobre a legislação vigente e sobre as comissões de ética no uso de animais, né? E a gente deixou bem claro que a legislação, quando a gente trabalha com animais, ela é para vertebrados, que invertebrados ainda não são incluídos, né, na lei Arouca, e que é, então, um dos ganchos que a gente quer puxar para hoje, né, para que a professora Gabriela possa justamente, no primeiro momento, explicar para a gente o que é um modelo alternativo. Porque a gente escuta muito, né? Estou trabalhando com um modelo alternativo. Mas o que é um modelo alternativo, né? O que poderia ser considerado um modelo alternativo e quais que se encaixa nessa classificação, né? Que a gente acaba não entendendo muito bem, né? Alternativa é muito amplo, podem ser muitas coisas. Então, quais são as classificações que a gente pode dar? Bom,
Eu acho que a gente sempre que fala nos modelos, a gente tem que lembrar do conceito lá dos 3 R's, que é um conceito bem antigo, já de 1959, que Russell e Bush, né, fizeram. Então, esse conceito. Fizeram, não, descreveram esse conceito. Então, é um conceito que eles já abordavam sobre refinamento, substituição, né, e redução de animais. Então, é um conceito antigo, mas que ele voltou há pouco mais de 10, 12 anos com muita força. Então, quando a gente fala de modelo alternativo, eu sempre gosto de fazer uma linha do tempo e um panorama, né, até para a gente conseguir ver e ter essa visão no Brasil e até mesmo no mundo. Então, é algo muito novo ainda. Se a gente for parar para pensar, tem mais ou menos 10, 12 anos que a gente está engatinhando ainda e trabalhando com os modelos alternativos. Mas o conceito já é bem antigo. Então, o conceito já vem há bastante tempo. Então, te complementando, né, que isso aí vem para buscar que seja reduzido o número de animais na experimentação, animais vertebrados, mamíferos, né, que se reduza isso, buscando de novo o gancho no que tu acabou de falar, com os 3 R's, né, então que está cada vez mais se buscando alternativas para não usar o mamífero, para não usar o vertebrado. Esse movimento vem se intensificando nos últimos anos, né, a gente vem Exato. forte com essa intensificação. A gente vê muito progresso, né, muita tecnologia, e com isso a gente vê a movimentação de ativistas, né, de cientistas e da própria população, de uma forma geral, já não aceitando aquele tipo de experimentação animal que a gente tem, né, com 100% de aceitação, porque já existem algumas alternativas que estão sendo desenvolvidas para esse fim. Então, visto toda essa mobilização também da sociedade, os métodos alternativos eles têm sido incluídos, né? Bom, mas a gente falando aqui de métodos alternativos, a gente precisa conceituar, né, o que são esses métodos alternativos, né? Afinal, a gente está falando desde o início, né, do vídeo, mas a gente ainda não conceituou. Então, conceituando mesmo, de acordo com o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, os métodos alternativos seriam, então, definidos como qualquer método que possa ser utilizado, então, para substituir, reduzir ou refinar, né, o uso de experimentos com animais, tanto na pesquisa biomédica, como em ensaios e como no ensino também, que é um outro ponto que depois a gente pode abordar sobre a pesquisa no ensino, que também já tem normativa e regulamentação, que depois a gente pode entrar também nesse ponto. Isso. E, Gabi, o que pode ser considerado um modelo alternativo? Quais são os modelos? Como é que a gente pode caracterizar eles? Exato. Né? O que seria o exemplo? É uma pergunta bem importante também, porque a gente tem bastante modelos dentro dos modelos alternativos. Então, a gente tem os invertebrados, que podem ser considerados modelos alternativos. Então, alguns exemplos, larva de camarão, a dáfnia, que é uma pulga d'água, né? Os próprios nematóides, como os vermes, como os C. elegans, que é um modelo que eu trabalho. A drosófila também, né? Que é a mosca da fruta, também pode ser considerada um modelo alternativo. Depois a gente tem os vertebrados, e um exemplo que várias pessoas já ouviram falar e conhecem é o zebrafish, né? Então, os anfíbios também podem ser considerados, são vertebrados que podem ser considerados modelos alternativos. Alguns micro-organismos, como bactérias, leveduras, também são considerados. E a gente tem visto muito e tem sido bastante utilizado também como modelo alternativo os modelos computacionais e matemáticos. Então, a gente tem visto muitos trabalhos, né? Então, esses modelos, eles são capazes de fazer predições, né? Determinar ações que algumas substâncias, elas estão... como elas estão interagindo no nosso organismo, né? Então, a modelagem de fármacos é um exemplo, mas existem inúmeros outros que podem ser utilizados usando esse modelo de
predição, enfim, modelos matemáticos e computacionais. Eu fico impressionado com a rede, né? Como é que eles conseguem fazer a rede toda da proteína? Realmente, o nome é perfeito, né? Como se fosse uma rede de computador, né? Tem o centro. Exato. É algo assim impressionante, mas que tem até mesmo agora com todo o que a gente está vivendo nesse momento da pandemia do Covid, existem vários estudos utilizando modelos computacionais na determinação de algumas estruturas, né, do próprio vírus. Então, a gente já está vendo... muito mais rápido para a gente conseguir estabelecer as relações, né? É muito mais rápido e também acaba se tornando muito mais fácil sem necessitar dos insumos, né? E todo o trabalho que pode ter. Exatamente. E ainda a gente tem que contar com todos os sistemas in vitro, né? Então, o sistema in vitro também é considerado modelo alternativo, né? Então, utilizar cultura celular, utilizar órgão isolado, também é considerado um modelo alternativo, e a gente tem utilizado bastante isso nas nossas pesquisas e nos nossos trabalhos. Esses modelos em 3D, eles também acabam entrando nessa categoria? Sim. Esse seria o terceiro ponto, né? E o último, até que eu ia abordar aqui dentro. Ai, desculpa. Mas toda a parte é capaz, não tem problema. Faz parte do bate-papo. Faz parte do bate-papo, exatamente. Mas é assim, a bioimpressão 3D e todos os órgãos, né, em um chip, que agora é uma forte tendência também que a gente tem visto muito nos últimos eventos que a gente tem ido, também é considerado um modelo alternativo. E a gente tem visto alguns grupos já no Brasil trabalhando com esse tipo de modelo. Ainda não é um modelo tão acessível, né? Acaba sendo... ainda é um modelo caro, porque a gente consegue trabalhar com mais de um sistema, né? Às vezes 3 órgãos ou mais no mesmo sistema, mas ainda se torna um modelo um pouco caro enquanto comparado com o sistema in vitro, de utilizar somente um tipo de linhagem celular, que ainda é o que a gente tem feito mais nesse momento. Mas já existem grupos trabalhando com a bioimpressão e acho que é algo bem promissor trabalhar com esse tipo de modelo alternativo. Assim, Gabi, eu trabalho bastante com modelo in vitro, né? Então, além de trabalhar diretamente com ensaios clínicos, há muitos anos que eu trabalho com modelo in vitro para que a gente possa fazer aquela conversa que a gente tinha, né? Primeiro uma testagem in vitro para depois passar para os outros modelos, né? Mas, assim, a pergunta que sempre fica, né? O quanto que é efetivo é isso? Quanto que eu posso transpor esses modelos alternativos para a realidade? O quanto que está próximo do que é real, né? Que essa é a pergunta que sempre fica. Quanto eles são efetivos, né? Então, todo mundo sempre fica com essa preocupação. Só para complementar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente discutia muito no CEUA era se a gente indo para o in vitro, a gente não estava voltando no tempo, né? Que a gente andou, daí não pode mais trabalhar com animal, não trabalho mais com o todo. Se eu volto para o in vitro, se eu não retornei, tipo, 30, 40, 50 anos nesse processo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente pode colocar junto, né, nessa parte da discussão. Nessa discussão. Se eles têm a efetividade de poder vir, sim, a substituir uma modelagem animal de novo vertebrado, mamífero, que a gente está acostumado a trabalhar, né? E o quanto eles representam isso, né? Se eles são fidedignos numa situação animal, né? Mamífero, e se a gente não estaria nessa parte do in vitro retrocedendo um pouco, talvez. Bom, eu acho, mas é minha opinião pessoal, tá? Que para algumas coisas eles já existem alternativas e elas são bem importantes e bem válidas e elas já estão bem elucidadas. Essas, com certeza, elas podem ser utilizadas e, com certeza, substituir os mamíferos, tá? Então, assim, são 17 alternativas que existem no momento propostas e essas são validadas. Essas a gente pode usar, essas a gente pode utilizar e ter certeza que ela vai ser reproduzida tal qual a gente fazendo o mesmo ensaio em um mamífero. Mas ainda são poucas.
eu acredito que tenham mais algumas que já foram incluídas, se eu não me engano, são um total de 24, eram 17, e depois foram incluídos mais alguns. Então, são testes que utilizam modelos alternativos para corrosão ocular, para fototoxicidade, e normalmente são testes mais voltados para a parte da estética, para a indústria, mas voltado para produtos cosméticos. Então, para medicamentos... trazendo um problema maior, normalmente, em relação aos animais, né? Que exato. Era um apelo isso, maior. Então, assim, nesse momento, eu vejo que os medicamentos, eles ainda necessitam de testes em mamíferos e, com certeza, vão necessitar por muito tempo esses ensaios sendo realizados da forma que a gente tem feito. Mas já existem vários protocolos, inclusive para toxicidade, diminuindo o número de animais, e que a gente pode refinar a nossa pesquisa, né? Então, são protocolos que já estão bem descritos. Mas essa é a minha opinião pessoal. Não sei o que vocês acham. Não, mesmo dessa, né, nós somos basicamente dessa mesma ideia, né, então, sendo que tu pode substituir, né, o ideal que tu possa fazer, mas existem algumas situações em que a gente não consegue fazer essa substituição, porque depende da resposta metabólica, e aí ali tu não consegue, no modelo in vitro ou qualquer semelhante, não consegue ter um modelo metabólico idêntico, exato, né, e tu acaba perdendo o insumo, perdendo o tempo e não conseguindo chegar ao objetivo do teu projeto, também a gente não consegue fazer isso, né? Então tem que ser bem pensado, é o que a gente discutiu, né, no nosso último bate-papo. Tem que ser um projeto bem estruturado, tem que ser bem pensado, para que tu não desperdice, né, aqueles animais que tu tenha, e para que tu possa ter certeza de que do jeito que tu estás fazendo é o melhor, que tu não tem nenhuma outra alternativa que tu possa chegar naquele momento. De novo, pensando, né, que a gente tem também, né, voltando ao in vitro, que eu preciso entender também o comportamento daquela célula, daquele tecido sozinho, isolado, né, e para isso tem outra forma que tem que ser in vitro. Claro que eu preciso entender no meio, também preciso, mas como aquela célula funciona, né, de novo, pessoas às vezes dizem assim, mas se vocês trabalham com pesquisa básica, sim, mas se eu não souber o básico, eu jamais vou entender o avançado. Se eu não entender a célula, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender? Avançado, que a gente trabalha com básico, né? A gente vai estabelecendo limites. Como é que tu vai entender o tecido? Como é que tu vai entender o sistema? Como é que tu vai entender o órgão? Se tu não sabe como é que a célula que está lá dentro funciona, se não sabe nem que célula que está lá. Não sabe o comportamento, né? Frente àquilo que tu vai avaliar depois. Né? Claro, assim, o radicalismo é que me preocupa um pouco, assim, ó, zero animal. Exato. Isso me preocupa bastante. Acaba por uma mamífero. Tudo pode ser in vitro. Não pode. Não pode. Não tem como. Ainda não tem como. Até porque isso vai impactar no humano, né? Tem que pensar que isso vai impactar na população de testagem. Quando a gente vai trabalhar com a segurança, né, vai se estabelecer muito mais risco, muito mais efeito adverso. Exato. Não tem como. E foi aquilo que eu comentei no início do vídeo. É tudo muito novo ainda, com pouco tempo. O panorama até que eu queria ter feito lá no início, que acabou que a gente entrou e foi discutindo outras coisas, mas isso é super natural. É que a gente, né, essa é a ideia mesmo, é que a gente começou com toda a função dos modelos alternativos recentemente, lá em 2008, né? Então, se todos forem pensar... Quando surgiu a Lei Arouca. Foi em 2008 que começou a ser abordado esse assunto, né? E aí, junto, surgiu o CONSEA, né? A criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle, né, de Experimentação Animal. Então, é tudo muito novo. Aí, só lá em 2012 que surgiu o RENAMA. Então, ainda teve todo um período para surgir, então, essa rede, né, dos métodos alternativos. E aí, com isso, né, se consolidou mais ou menos nessa época, que é um fato que eu sempre gosto de relembrar, e a gente sempre fala isso nas aulas, foi em 2013 a invasão do Instituto Royal. E isso, com certeza, é um marco para a história dos modelos alternativos no Brasil. Né? Então, foi quando os ativistas, né, começaram a acender toda aquela discussão
na sociedade brasileira sobre os métodos alternativos. Foi esse fato que deu origem a toda uma discussão maior, né? Sim, deu. E em paralelo, assim, até com certeza a Cláudia vai lembrar, não lembro se a Ju estava junto, mas foi naquele ano que a gente teve, logo naquele momento, 2013 e 14, a gente teve a realização do Toxilatim em Porto Alegre. O primeiro aqui. No primeiro aqui. E aí a gente teve que fechar as portas, inclusive eu sempre conto essa história, a gente teve que fechar as portas do nosso, lá do salão de atos da URGS, porque tinha muita manifestação e muito ativismo na frente, né? Eles fizeram várias manifestações contra, enfim, os palestrantes e todo o evento, né? Então, os ativistas foram... A gente estava na organização, né? Eu estava, a Gabi muito mais na organização que eu na linha de frente, mas eu também estava lá, eu me lembro dela me chamar. Assim, a gente não sabe o que fazer, a gente vai ter que chamar a segurança, porque foi num momento muito crítico, assim, então a gente vivenciou isso de perto, né? E a falta de entendimento, de esclarecimento sobre o que são esses modelos, né? Sobre o que é feito. Exato. Né? Simplesmente pegar. E não é só isso, também não é só modelo animal que se tem outras coisas. Então eu sempre gosto de lembrar desse fato. Não foi não é uma história feliz, mas é sempre um marco dentro da história dos modelos. Muito triste. Muito triste ver cartazes com as fotos das pessoas, que tiravam as fotos do currículo Lattes e colocavam os cartazes tipo como se assassino, como se as pessoas era assim, era nesse sentido. Eu não tenho foto no meu currículo Lattes até hoje. Por causa disso. Para evitar esse tipo de... Para evitar isso. Mas foi a realidade, foi o que a gente vivenciou naquele momento, assim, foi algo bem impactante. Mas é que tem esse questionamento, né, sobre por que usar e se não dá para usar um modelo alternativo. Tá, o que esse modelo alternativo, ele consegue nos trazer em contribuição? Ele é igual? Ele consegue trazer a mesma coisa que o modelo animal? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Exato. Esses são questionamentos que surgiram naquele momento, por quê? Porque a Europa, naquela época, tinha proibido utilizar os animais para testes em cosméticos. Então, essa repercussão ela foi maior ainda por conta disso. Então, se lá proibiu, por que aqui também não pode proibir, né? E aí surgiu toda uma função, porque a gente não tinha método para isso. Naquele momento, recém tinha sido criado o RENAMA. Então, esses métodos, eles precisavam ser avaliados, validados e colocados, então, à disposição, e as pessoas precisavam aprender eles para poder trabalhar com esses métodos. Então, tudo isso leva um tempo, por isso que as coisas elas acontecem, né, de uma forma gradual. Exatamente. E aí, só em setembro daquele ano, lá em 2014, é que a Anvisa reconheceu aqueles 17 métodos que o RENAMA, então, avaliou e colocou como sendo os métodos para a gente trabalhar. Então, foi só em setembro de 2014. Então, é tudo novamente, novo. Dentro da ciência é pouco tempo. É pouco tempo. Né? Não, mas a gente tem 6 anos aí. Não, em ciência é muito pouco. É muito pouco. E aí teve todo um questionamento de todos os cientistas em relação a essa normativa da Anvisa, porque eles teriam só 5 anos para se adequar a esses métodos, né? Então, lá em 2014, e o prazo era setembro do ano passado, de 2019, De novo, a gente volta àquele ponto, né? Que a legislação, para quem trabalha com animais, ela é muito violenta. A cada semana, a cada mês, as coisas mudam muito. E aí muda muito rápido. E aí tu recebia que tu tinha que refazer todo o cadastro da SEUA, tu tinha que refazer todo o cadastro do biotério, tu tinha que ter 1 milhão de exigências e não tinha tempo hábil para isso. E não tinha profissional capacitado para isso, né? Então foi uma loucura. Isso aí foi uma loucura. Era, tipo, a gente saía de férias, eu lembro de sair de férias em janeiro, quando tu voltava em fevereiro, a legislação... Era outra história. Era outra história. E aí tu tinha que estar correndo. Tipo, a gente tinha que marcar reuniões da SEUA, às vezes semanais, para poder discutir o que tinha vindo de legislação. E mais, porque a SEUA ela era obrigada a criar essas metodologias na instituição, mesmo que ninguém utilizasse. Mesmo que ninguém soubesse.
tu tinha que ter à disposição isso aí. E aí era uma loucura, porque lembro que nós tivemos que trazer na época os peixes de volta, né? Que a gente não tava nem com aquário mais lá, e a gente teve que, tipo, vamos trazer os aquários de volta, vamos ter que adaptar. Para tentar usar. Daí a legislação do espaço dizia que não podia ficar não sei aonde do rato, e aí tu entrava no outro problema de espaço, e assim tu ia, né? É um troço, assim, absurdo a legislação. É um impasse muito grande, né? Mas eu imagino que para as indústrias tenha sido também bem impactante, né? Principalmente essas indústrias de cosméticos, né? Então, algumas já hoje não trabalham mais com testes. Então, Natura, Boticário, L'Oréal são aquelas que estão bem à frente em relação aos métodos alternativos aqui no Brasil. Elas não estão mais testando né, os seus produtos em animais. E, com isso, elas passaram por diversos treinamentos e diversas estruturações nos seus laboratórios para conseguir também correr, né, contra o tempo. Então, esse prazo aí, ele era para ter, né, sido finalizado ano passado, em 2019, mas depois disso não se tem mais nada, não se sabe, assim, mais nenhuma novidade relacionada a isso, mas acredito que logo também deve ter algum pronunciamento para saber o que vai acontecer, né? E assim, entre 2012 e 2014, o próprio Renama teve um investimento milionário, né, em relação aos treinamentos que eles ofereceram junto com a Premasul para estarem, então, treinando vários pesquisadores, tanto de indústria quanto de universidades, para se habituarem e conseguirem trabalhar com esses protocolos que estavam sendo oferecidos de métodos alternativos, né, ao uso de mamíferos. Então tem muita água ainda muito chão, muita água para rolar ainda, né, dentro desse assunto aí. Claro. E Gabi, uma coisa que me intriga bastante, né, é os testes que a gente pode fazer com esse tipo de modelo, né? Que, por exemplo, eu sou da Neuro, e eu fiquei, assim, ó, encantada o dia que eu vi o zebrafish fazendo comportamento. Fazendo comportamento, exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente podia falar é que tipo de testes a gente consegue fazer com um modelo desses. Tá. Bom, eu vou puxar, então, um pouquinho a brasa mais para o meu assado, né? Como dizem. E vou falar mais do modelo que eu trabalho, né? Então, eu trabalho com C. elegans, que é um verme, que é um nematóide, e que também é considerado um modelo, né, alternativo ao uso de mamíferos. E assim, e tudo isso que a Cláudia falou é bem interessante, porque a gente consegue fazer vários ensaios com eles, né? Então, essa parte de neurotoxicidade, por exemplo, de avaliação de comportamento, a gente consegue fazer com esse verme também. E isso é bem interessante. É bem fascinante a gente ver o resultado. Máximo, sabe? E eu sempre comparo, e eu acho legal também comparar, que pelo menos o que a gente tem feito é avaliar in vitro, né, o que a gente está testando, seja uma molécula, seja um fármaco, enfim, seja alguma substância, e aí, mais ou menos, vendo o resultado que tem naquele comportamento, a gente transpôs depois esses testes para o in vivo, que é no C. elegans, né? E aí a gente consegue ver de uma forma sistêmica, né? Porque antes a gente estava vendo naquela célula ali, isolada, né? E assim a gente consegue ver num modelo um pouco mais complexo. Então, o zebrafish e o C. elegans, eles têm sido alternativas bem importantes que os pesquisadores têm utilizado muito nos seus laboratórios. Então, a gente tem visto que vem crescendo, inclusive, o número de laboratórios que têm utilizado esse tipo de modelo para continuar trabalhando, né? Então, a gente... Desculpa, além da neuro, né, que a Cláudia citou, e do comportamento, existem outros procedimentos, outras técnicas que podem ser feitas também em outras áreas? A gente consegue avaliar a reprodução desses animais, é algo que é bem possível de avaliar. A gente consegue verificar o desenvolvimento deles, né? Então, a gente consegue verificar aumento de tamanho, diminuição de tamanho, a gente consegue... fazer todo um estudo de estresse oxidativo num tipo de animal desse. Então, é possível.
o screening toxicológico todo, basicamente, que a gente faz no mamífero, pode se fazer, né? Exatamente. A gente consegue fazer exposição, a gente consegue expor eles 24 horas a uma determinada substância, 48 horas, e ver como que eles vão reagir frente àqueles protocolos de toxicidade que a gente está testando e avaliando. Então, é um modelo bem interessante para trabalhar. A gente consegue trabalhar com esses modelos. Tem várias limitações, né? Como todos os modelos têm. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue avaliar ainda nesses modelos, mas acredito que tem muita coisa benéfica e muita coisa que está nos dando uma luz bem grande em relação a diminuir o trabalho com os ratos, né? Ou então até mesmo não trabalhar. No caso do grupo de pesquisa que eu faço parte, nos últimos anos, a gente acabou nem trabalhando mais com ratos, a gente está trabalhando bastante com o C. elegans e com outros modelos in vitro, e tem, assim, para nossa demanda, tem atendido super bem, tem funcionado muito bem. E, Gabi, um processo que está em progressão, né? Então, é algo que está sendo construído gradativamente para que se possa substituir e para que se possa ver os usos reais que eles têm para serem aplicados depois para todas as questões tecnológicas, de procedimentos, de métodos que a gente possa ter depois de diagnóstico, de tratamento, né? Então, é algo progressivo, é isso que a gente tem que ter, essa ideia, né? Essa consciência. Essa ela é progressiva, com treinamento, tudo isso, né, demanda para que o profissional esteja pronto para trabalhar com um modelo alternativo. É isso que eu ia tentar levantar. Se a gente pode usar um modelo desses, da mesma forma que a gente usa um animal, né, para testar novos medicamentos, para testar vacina, para um método cirúrgico novo, com alguma aplicabilidade mais direta, vamos dizer assim. O que a gente tem feito, experiência que eu tenho, são com moléculas sintetizadas, com atividade desconhecida, ou então até mesmo com atividade direcionada para câncer ou para algum tipo de doença específica. Então, com essas moléculas, sim, a gente tem trabalhado tanto em ensaios in vitro e em ensaios in vivo com verme, para tentar direcionar e até mesmo para desenvolver patentes com esses enfim, com essas moléculas novas sintetizadas. Mas é o que eu tenho, assim, no momento de conhecimento. Tem um grupo em São Paulo que eu conheço que está trabalhando também com esse mesmo modelo, com o C. elegans, e aí a ideia deles é trabalhar com um modelo mais voltado para a parte imunológica, para a parte, então, talvez, para a parte de vacinas, ou então até mesmo para trabalhar como um modelo de infecção, então tentar trabalhar frente a algum tipo de doença específica. Então, já existem grupos trabalhando com modelos alternativos para isso, mas tudo ainda muito no início. Muito no início. Lembrando que o C. elegans e o zebrafish, eles não estão lá naqueles 17 métodos reconhecidos, né, pelo CONSEA. Então, enfim, eles são métodos alternativos que a gente tem utilizado na pesquisa, né? Então, a gente pode deixar isso também bem claro para quem está assistindo. Os métodos existentes lá, a maioria deles são relacionados com ensaios in vitro, né? Então, com linhagens celulares específicas que já foram testadas, que existem protocolos para isso. Então, a gente acaba, dentro da universidade, achando modelos para colocar em prática a nossa pesquisa do dia a dia e fazer ela acontecer, que é o que a gente tem feito com esses modelos aí. Eu acho que tem uma questão também, né, que é importante a gente dizer, né, porque aqui no Brasil, infelizmente, o subsídio, o fomento para a pesquisa, ele é muito baixo, né, e aí vem uma outra questão que eu acho que é importante a gente comentar um pouco, que é o custo do modelo desses, né, ele é menor, por exemplo, manter um rato, porque o custo da gente manter um rato, ele é muito grande. Claro. É importante que o ensaio clínico com humanos é caríssimo, né? Tem que pensar que o ensaio clínico é o que tem mais custo de todos eles. De todo o processo.
Né? A gente até comentou lá no nosso primeiro vídeo, a questão do custo, que era bem elevado. Então, nessa comparação, né, o que a gente pode dizer? Mas desde a estrutura física, né, que eu acho que é importante a gente dizer, preciso de uma estrutura do tamanho de um biotério para rato, por exemplo, para isso, ou eu consigo fazer dentro do meu laboratório? Né? Exato. E tipo, qual é o custo de manter um bicho desses e o tempo, né? Porque é uma coisa, hoje em dia, tempo é dinheiro também, né? Tem que pensar nisso. Fazendo uma comparação com vermes, que é o modelo que a gente trabalha, tem um custo muito baixo para manter esse modelo. Então, sim, com certeza é mais barato manter esse modelo do que trabalhar com ratos. Em relação a isso, sim. Em relação ao in vitro, trabalhar com cultura de células, a gente precisa de um laboratório específico, é um laboratório cheio de cuidados, né? Cuidados especiais. A gente precisa de equipamento que não é tão barato assim, então a gente precisa de estufas que são caras, a gente precisa de capela com fluxo, microscópios, microscópio invertido, uma capela exclusiva, dependendo do tipo de células que tu cultivo primário, cultivo secundário. Exatamente. Né? E para trabalhar com aquelas novas, né, esses novos modelos de bioimpressão 3D, é mais caro ainda, né? Caro. Então, com certeza, sai mais caro do que trabalhar com o rato, né? O tamanho da sala até não é assim algo que chama tanta atenção, porque um espaço pequeno dá conta da demanda. Mas com certeza tem um custo elevado. Com zebrafish também acredito que seja um custo menor, né? Mas por enquanto a nossa experiência com o modelo, com o verme, é de um custo muito baixo para manter e para então, né, conseguir dar sequência com os nossos experimentos. Então, é possível de manter ele e de conseguir fazer os trabalhos com esse modelinho. Eu acho, na minha opinião, né, que a gente já está usando muito hoje em dia, mas eu acho que cada vez mais esses modelos vão ser mais utilizados. Então, cada vez mais a tendência é trocar, substituir, ou pelo menos uma parte seja feita por modelagem alternativa, né? Então, acho que esse é o recado principal que a gente vai ter que deixar aqui, né? Tipo, que o futuro é cada vez a gente vai fazer essa troca, vai fazer um dos R's, né? Esse replacement, a gente vai fazer a troca do mamífero, do rato, que a gente está acostumado a ver, da cobaia, vai ser trocada, assim, por uma modelagem, seja ela mais computacional, seja com uma mosca, com o invertebrado, com o peixe, não sei, mas eu acho que é por aí. Estamos caminhando para isso, né? Exatamente. Aprendendo a fazer. Na verdade, a gente não tem tudo pronto, tá aprendendo como tem que ser feito, e isso nós precisamos de alguns anos ainda para que seja estabelecido de uma forma confiável, né? Para que tu passe direto depois para o humano, né? É complicado estabelecer isso. E para ter uma robustez assim no nosso trabalho, a gente tem tentado fazer uma modelagem computacional inicialmente. A gente já consegue fazer um screening de moléculas ali que possam, né, ter alguma ação interessante. Depois daquelas ali, a gente já transpõe, né, para a cultura celular. E aí a gente já escolhe linhagens normalmente que são do nosso interesse para a atividade daquela molécula. E aí, com isso, né, além disso, a gente sempre tenta testar em células sadias e células tumorais para ter, né, essa relação, conseguir fazer índice de seletividade dessas moléculas. E aí, depois, a gente seleciona aquelas que forem mais seletivas e aí sim transpõe para o nosso in vivo, que é o nosso modelinho em verme. Então, a gente tenta fazer essa sequência, né, desses três passos, né? Começando lá no in silico, indo para o in vitro e depois chegando no nosso in vivo. E tem funcionado bem com os nossos trabalhos. A gente tem conseguido resultados bem importantes e bem interessantes depois, né, de todo esse refinamento que a gente tem feito na pesquisa. Acho que está valendo a pena. E publica também, né? Acho que isso é importante. E publica também. Porque mas faz tudo isso e não vão aceitar em lugar nenhum. Não, é bem aceito também. É bem aceito também, exatamente. E até é aceito com mais firmeza ainda, né? Porque tu conseguiu
tu vê que tem um impacto maior aquele grupo que tenta valorizar dessa forma, né, o trabalho de pesquisa. Então, tem funcionado e tem sido bem interessante. Urias, é isso aí, né? Acho que talvez a gente tenha conseguido passar para o pessoal um pouco sobre os modelos alternativos para que a gente possa dar sequência a essa conversa sobre pesquisa, sobre conceitos, né? Já que hoje está aparecendo muito na mídia e é importante que pessoas que trabalham diariamente com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de material, né, possa falar um pouco mais, né, para a gente poder tentar abranger o maior número de pessoas. O que vocês querem aí falar como considerações finais aí de vocês, para que a gente possa encerrar aí o nosso bate-papo? Acho que as minhas já foram dadas ali, que a gente vai cada vez mais trocar, né, entender a diminuir o uso de mamíferos e tentar achar alternativas que possam vir a substituir, e é dever, acho que isso é importante, né, é dever do pesquisador, principalmente o pesquisador que trabalha com animais, ele tentar achar a alternativa, ele tentar achar algo que possa, sim, diminuir o número de animais que estão sendo utilizados e tentar buscar algo que possa ser alternativo. Eu acho que tudo isso que a Cláudia falou é bem o que a gente conversou aqui durante o vídeo. É essa nossa visão, né, relacionado aos modelos alternativos. Acho que ainda temos muito para caminhar relacionado a esse assunto, né? A gente ainda está andando a passos lentos. Não é algo fácil, né, de validar. Imaginem validar um ensaio, um teste, não é assim do dia para a noite que acontece. Depois de tudo isso, ainda ter que treinar as pessoas que vão aplicar esses ensaios, que vão, né, trabalhar. Então, tudo isso leva tempo e custa dinheiro. Então, eu acho que a gente vai... O nosso recado aqui hoje é a gente conhecer os modelos, saber que eles existem, né, para que eles servem, cada vez mais se habituar com essa palavra, modelos alternativos, né, que já vai entrando, né, na nossa visão, na nossa percepção, né, porque a gente ainda vai ouvir falar muito, e com o tempo, cada laboratório de pesquisa tentar, então, se adequar. Eu esqueci de falar, mas a gente comentou lá no início sobre o ensino, né, hoje já é proibido o uso de animais no ensino. Então, é uma lei que saiu em abril do ano passado. Então, no ensino, a gente não pode mais, então, fazer aulas demonstrativas e, enfim, com animais. Isso já é realidade nesse momento. Então, a gente pode mostrar vídeos, pode fazer outro tipo de atividade, mas não pode mais fazer manuseio, enfim, de animais. Então, eu acho que é uma realidade que a gente está se adaptando aos pouquinhos, e que tem muita coisa ainda para a gente aprender e para a gente conhecer dentro desse assunto. Então, muito obrigada, gurias, pelo convite para falar sobre esse assunto aí que a gente conversou hoje. Bom, nós que gostaríamos de agradecer a tua presença aqui, né? Esse nosso vídeo ele vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, no Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, né? Nessa sequência de bate-papos que nós estamos fazendo sobre pesquisa, e agradecer sobre esse assunto, né, enriquecedor, pela tua experiência, né? Obrigada por estar aqui falando com a gente. Obrigado, Gabi, pela tua presença, né, por sempre estar presente aqui, sempre apoiando o Unesquev. A gente só tem a te agradecer. Eu que agradeço, gurias. Muito bom sempre falar com vocês e estar sempre contribuindo com alguma coisa que a gente possa deixar para a sociedade também, principalmente na forma de informação. Isso aí. Isso aí. Então, obrigada. Obrigada, até mais então, gente.